esqueça o joinha, tá bom? Deixa também um comentário bem bacana para mim, tá ok? Então, pessoal, você conhece alguém que diz que tem um hobby, ou você tem um hobby, né? Ou você só já ouviu falar sobre isso, mas não conhece ninguém que tem um hobby, né? Então, nós vamos falar sobre isso porque eu achei muito interessante. Eu estava conversando com uma amiga, eu faço um curso durante a noite, e eu conversando com uma amiga lá no curso, e ela me falou sobre um hobby que ela tem. Eu achei muito interessante de ver ela falar sobre aquilo. Isso me despertou para me trazer um vídeo para vocês, para a gente conversar sobre isso. E quem sabe você está vivendo o mesmo que a minha colega está vivendo. Então, a palavra hobby, né, escrito com H-O-B-B-Y, é uma palavra inglesa bastante usada aqui no Brasil para designar algo que alguém faz no seu, é tipo um passatempo, né? Mas se você for olhar no dicionário, o dicionário pode dizer que o hobby é um roupão de banho também, né? Mas o hobby, esse hobby que a gente está falando, é um passatempo. Alguém que tem um passatempo. Mas eu tenho visto pessoas dizer, eu tenho um hobby, né? Mas o hobby dela é uma frustração dela. Essa colega, eu perguntei, a gente conversando sobre arte, música, profissão, e ela pegou e disse que ela dá aula de música. E aí eu falei, você dá aula de música? Ela falou, é um hobby. Eu já tive uma escola de música e hoje eu dou aula de música em casa, mas a minha profissão não é a música. É um hobby, porque eu gosto muito de dar aula de música, mas aí ela começou, sabe, a jogar para fora aquilo que estava no coração dela. E ela falou assim para mim, a música é muito desvalorizada aqui no Brasil, as pessoas não dão valor. E aí eu pude ver que é aquilo que ela gosta de fazer, dar aula de música. A música não é um hobby dela, virou um hobby porque não deu certo, de uma certa maneira, não deu certo na vida dela para ela ganhar dinheiro, para ela viver daquilo, né? Então, ela pega e diz, olha, é um hobby, porque ela já não mais vê aquilo como algo que ela possa viver disso, que ela possa trabalhar e tirar o sustento dela daquilo que ela gosta, que é a música. Gente, eu já falei aqui de vocação. A vocação é aquilo que você gosta de fazer. Mas muitas vezes eu tenho visto pessoas frustradas naquilo que elas gostam de fazer. Ela gosta de fazer uma coisa, mas ela não consegue mais fazer aquilo que ela gosta, e ela começa a fazer o que ela não gosta, porque ela precisa tirar o sustento dela. E aquilo que ela gosta de fazer não dá, não dá dinheiro. Então, aquilo ali acaba aqui virando um hobby. É uma maneira de dizer, eu continuo fazendo o que eu gosto, mas não mais dedico naquilo. E eu fiquei, foi triste de ver ela. A gente nem teve tempo mais de continuar o assunto, porque chegou o momento da gente continuar a aula, né? E por conta disso encerrou o assunto. Eu já percebi que ela não quer mais falar sobre isso e ela não mais fala sobre isso comigo, tá? E eu deixei para lá, mas eu quero conversar com você. Talvez aquilo que você fala que é hobby para você na sua vida é a sua chamada, é aquilo que Deus te designou para fazer, mas você está frustrado, de uma certa forma, decepcionado, porque aquilo não te deu o retorno que você esperava. Porque, infelizmente, a gente não faz o que quer só porque quer. A gente precisa também de ter um retorno financeiro daquilo que a gente faz, não é verdade? Então, e quando isso não tem, vira hobby, vira um passatempo só. Isso é muito triste, porque acaba te tirando do caminho que Deus te designou para você. Deus, ele quer você fazendo aquilo que hoje você chama de hobby, fazendo aquilo, e você precisa de encontrar uma maneira de fazer o que você gosta e ter um retorno também. Eu estava ouvindo uma história de um menino que desde o seu tempo da escola ele sofria muito bullying,
né? E o sonho dele era ser um escritor. Mas todo mundo dizia para ele, você já deve ter até ouvido essa história. Todo mundo dizia para ele, todo mundo assim, a turma ali, alguns, né, os meninos da zoada, dizia para ele que ele não ia ser nada. Ele tinha dificuldade na leitura, ele tinha dificuldade na escola, e os alunos zoavam com ele e diziam, você não vai ser nada, você não vai passar de um zelador. E ele achou, por alguns momentos da vida dele, ele achou que realmente ele nunca ia conseguir ser aquilo que ele queria ser, que era um escritor, porque ele tinha dificuldade na leitura e que os colegas realmente tinham razão, né, que ele não ia ser nada. Então, a professora chega para ele e diz para ele, olha, você pode ser o que você quiser se você se esforçar para isso. E dá uma palavra, um incentivo para ele, dá para ele ali uma foto, acho que é uma foto, alguma coisa, uma escrita, uma palavra de incentivo. E ele segue, e ele vai para uma outra sala, muda de sala, ele vai estudar, e aí por fim ele escreve um livro, e aquele primeiro livro dele foi um desastre, tá? Foi um desastre, e ele chegou num momento ali e falou, olha, realmente eu não tenho, não nasci para isso, meio que assim, né? Não nasci para isso, as pessoas tinham razão quando falavam que eu não ia ser nada mesmo, que esse livro não está dando certo, mas naquele momento ele lembra do que a professora disse para ele, que se ele se esforçasse, quisesse muito, ele poderia conseguir aquilo que ele queria. Então ele se levanta, ele se prepara, ele se levanta ali, porque se levantar e se preparar para aquilo que Deus te chamou para ser. Daí ele se levanta e escreve um outro livro. E esse livro é um sucesso, vira um sucesso mundial. Todos queriam esse livro. E justamente aqueles meninos que zoavam com ele, o seguiam, né, nas redes sociais, já tinha até comprado, adquirido o livro, gostava dos produtos dele. E um dia ele encontra novamente com aquela professora e ele vai ali porque a professora disse para ele que é para ele, quando ele conseguisse escrever o livro, que era para ele ir lá, né, mostrar para ele, levar um livro para ela. Então ele vai lá na sala e ela nem acredita quando vê aquele menino tímido, cheio de insegurança, ali um grande vencedor. É isso que Deus quer para mim e para você, nos fazer grandes vencedores. Mas a primeira coisa, nós precisamos de acreditar no propósito de Deus para a nossa vida. Acreditar que os nossos sonhos também são os sonhos de Deus. Que se Deus nos colocou dentro de nós um desejo, uma vontade, um querer, um gostar de algo, é porque é aquilo que é para nós fazer. Que nós não devemos nos desviar do propósito e da missão que Deus colocou para nós. E não me importa quais são as dificuldades que você vai ter que enfrentar, mas você deve enfrentar essas dificuldades, porque Deus estará com você, tá bom? E vamos parar de fazer daquilo que nós gostamos um hobby. Se você foi chamado para fazer algo, faça, mas se prepara para fazer. O fato de não ter dado certo no começo não significa que o final não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Se você confiar na capacidade que Deus colocou dentro de você, você vai vencer esses obstáculos, você vai vencer esses desafios e você será um grande vencedor em Deus, porque você nunca estará sozinho. Deus estará com você nessa sua jornada, tá certo? E eu fiquei assim, né, pensando, nossa, essa colega, ela tem um grande potencial para ensinar, ela só não achou ainda essa maneira dela viver do que ela realmente gosta. É tanto que ela tinha uma escola de música que não deu certo. Mas eu disse para ela, tem outras maneiras de você continuar na música sem ter que abrir uma escola de música. Porque às vezes abrir uma empresa no momento, né, uma situação, no momento que às vezes o país está atravessando, não é uma boa, né? Mas aquilo ali tudo passa, tudo na nossa vida é passageiro. Então, eu vejo muita gente deixando de fazer o que gosta porque deu errado no início, né? Mas no final, lembra da história do menino que o primeiro livro não deu certo, mas o segundo foi um sucesso? Então, o sucesso de Deus para sua vida está chegando. Basta você não desistir e acreditar. E parar de fazer um hobby daquilo que é uma chamada, que é uma missão de Deus para sua vida.
Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Está passando aqui agora uma playlist. Você pode clicar e assistir mais vídeos desse canal ou de outros canais que está sendo colocado aqui também, tá? Então, um beijo aí bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!